Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto, missionário católico. A gente vemos hoje nessa atualidade outras revelações, outras verdades que não vêm do magistério. A revelação já foi concretizada, mas não foi explícita ao compreendimento total da sabedoria divina. Cabe à igreja, leigos, padres, doutores, arqueólogo, católico, discernir a revelação. Que a revelação já foi completa. Como vai dizer aqui o catecismo, não há outra revelação. O que você vê aí nesse mundo protestante, esses pastores gritando nas praças, esses pastores renovados, esses pastores famosos, não foi confiado a ele. A eles, a verdade. Foi confiado cabalmente à igreja, Efésios 3:10. Cabe só à igreja a revelação da verdade. Então, a verdade está na igreja. Não tem outras verdades. Não tem outros fundamentos. Catecismo, não há outra revelação. Para mim entrar na minha pregação na palavra. Tem pastores que falam que nós católicos não estudam. A igreja católica escondeu a Bíblia, né? Rodrigo Silva, né? Aqui, ó. Não há outra revelação. Olha só. Parágrafo 66. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará e já não há que esperam nenhuma ou nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completa. Cabe à fé cristã captar gradualmente ao longo dos séculos todos os seus alcances. Quer dizer o quê, cara? Isso aqui cabe à igreja, à tradição, os sucessores dos apóstolos e ensinando a revelação. Confiado a quem? É uma igreja protestante? É confiada à Universal? É confiada à Assembleia? É confiada à Mundial? É confiada à Internacional da Graça? É confiada aos Adventistas? É confiada a quem? A igreja. 67. No discurso do século, houve revelações dominadas, privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com maior plenitude e determinada época da história, guiado pelo magistério da igreja. O senso dos fiéis. Saber discernir é acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo, ou de seu santo, Cristo, ou de seus santos, a igreja. Olha só, foi confiado ao magistério. Ontem um professor falou para mim, meu irmão, você vai caminhar comigo na fé, você vai subir um monte comigo. Meu irmão, eu sou católico, eu sou a Universal. Uma igreja que abranjou. Uma igreja que está em todo canto. Eu faço parte dessa igreja. Igreja Católica Apostólica Romana. Ah, meu irmão, você vai caminhar comigo, meu irmão. Eu conheço Bíblia. Eu tenho entendimento da Bíblia, então você não vai arrastar eu para a sua fé. Essa fé de homem, essa fé é fundamento de homem, essa outra revelações. Cabe à igreja. Não às igrejas. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é perfeição. Este é o caso de certas religiões, não cristãs, e também certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Quer dizer o quê? Cristo, ele é perfeito. Se Cristo ele é perfeito, a revelação é perfeita. Se Cristo é perfeito, a sua esposa é perfeita. Se Cristo é santo, a sua esposa é santa. E membros dessa igreja, que são os apóstolos, vão chegar à perfeição. Hebreus 12, 22 e 23. Então, a revelação é 100% verdadeira. Porque o fruto dessa igreja é santo. Os seus ministérios têm que ser santo.
Não outra revelação por Martinho Lutero, por João Calvino. Não, não há outra revelação. Foi confiado ao ministério apostolado, o ministério da igreja, a igreja. Efésios 3:10. A divina universidade da sabedoria divina será conhecida pela igreja, não pelas igrejas. Oi, nego. Aqui você tem uma base não são em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo. Essa igreja se torna pública. Tem pessoas de várias nações e entendem que eu só para abrir uma lanterna. Por quê? Só para ter uma só revelação. Uma só fé, uma só doutrina, um só caminho da verdade. Efésios não. Atos Apóstolos 2:47. Atos Apóstolos 2:42. Persevera ele na doutrina dos apóstolos. Aqui, ó. Nesse parágrafo, Atos Apóstolos 2, do 1 ao 5. Achava-se então em Jerusalém judeus, piedosos de todas as nações e abaixo do céu. Ouvimos-lo, aquele ruído. Reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um. Ouvia falar na própria língua materna. Por quê? Na própria língua materna. Para ter uma só revelação. Olha a riqueza da igreja, cara. Você cata esses pastores lá na praça, fica uns 4 pastores gritando ali. Cada um tem uma revelação. Cada um apresenta um Jesus diferente. É uma só revelação. Tinha pessoas de várias nações ali, entendiam que só a própria língua materna. Por quê? Que língua materna é essa? A língua da linguagem da igreja. Doutrina da igreja. Guiado pelo Espírito Santo. Um só Espírito. Como então todos nós ouvimos por falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e a província da Líbia, próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou preseto, que é Tese, Arábias, ouvimos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntaram uns aos outros, o que significam essas coisas? Por quê? 1 Timóteo 3,15, a verdade está nessa igreja. Que ele é o baluarte, o depositório da verdade. Que igreja é essa? Sob ti, Pedro, de minha igreja. É a minha igreja que vai ser o baluarte da verdade. A minha igreja que vai ter uma só revelação, uma só interpretação. Interessante. Porque em Gálatas ali, vai vir os provocadores de divisões. Vão pregar vários Jesus diferentes. Diferente da revelação que o catecismo está ensinando, está explicando. Certas seitas que se diz cristã, que se diz também apostólica, que não vem da tradição. Como a sua igreja apostólica, que surgiu, tem 500 anos de história, e surgiu lá no século, 16 séculos de atrás, como a sua igreja apostólica, que não vem do fundamento dos apóstolos. Olha só que loucura. Gálatas 1:7. De fato, não há 2 evangelhos. Apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mais ainda que alguém, nós ou um anjo abaixo do céu, ouvimos-vos anunciasse um evangelho diferente do que nós temos anunciado, que ele seja anatema. Repito, aquilo que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que receber, seja ele excomungado. Atos Apóstolos 2:42. Olha a doutrina da igreja. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões, em comunhão, na fração do pão e na oração. Orava junto com as apóstolos 1:14. Todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, irmão dele. Simples. Como a sua igreja é apostólica, se não ora com Maria? Como a sua igreja verdadeira, que vem lá, surgiu no século XVI, não ora com Maria? Como você é pentecostal, como você é neopentecostal, como você é batizado no Espírito Santo, fala em língua, pula, sapateia, não ora junto com Maria. Não tem o fundamento dos apóstolos. Não tem a unidade ali, pessoas de várias nações entendiam. Eu sou a primeira materna, para ter uma só revelação. Aonde vai parar esse evangelho? Prostituído. Fábulas.
novidades sem a revelação da tradição da igreja. A tradição e a igreja estão unidas. O catecismo diz aqui, ó, parágrafo 80, ó, a tradição e a Sagrada Escritura estão entre si, inteiramente unidas, em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte divina. Só que interessante. Então, se apartou da tradição, como você vai discernir? Como você vai ser um pregador da verdade? Como você vai estar sobre esse ministério que tem a missão de anunciar a verdade, que se apartou da tradição? Como você vai compreender esse carinha aqui, ó, sem a tradição? Sem o magistério? É uso pessoal, interpretação pessoal. O diabo, ele fez a interpretação pessoal. Mateus. A interpretação pessoal vai ser pregada contra a igreja. A interpretação pessoal vai surgir divisões, escândalos. Aqui, ó. Olha o diabo usando da escritura com interpretação pessoal. Aqui, ó. Mateus 4, 5. O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: ele deu aos seus anjos ordem a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos. Com cuidado, para machucar teus pés em alguma pedra. Olha só. Disse Jesus, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito na palavra. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Está escrito. As apóstolos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está escrito. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. A igreja que você vai ter acesso de ligar e desligar. Está escrito. Que ela é o baluarte da verdade. Está escrito. E a verdade será... O caminho da verdade, a gente estava hoje para o caminho da verdade, nessa igreja dos Apóstolos 2, 47. Está escrito. É um só batismo, uma só fé, um só Espírito Santo. Efésios 4, 5. Efésios 3, 4, 5. Está escrito. Efésios 3, 10, a verdade será conhecida pela igreja. Está escrito. Olha como se combate uma heresia, como se combate esses falsos profetas. Está escrito, está na palavra, está na tradição, está no magistério e está na escritura. Quem vem primeiro? A palavra ou o magistério? Magistério, porque Cristo é a palavra que se fez carne. Cristo, ele anunciava a palavra. Cristo, ele é a palavra. Veio o magistério, veio a pregação oral, depois por escrita. Fruto da igreja, a Bíblia. Da tradição. Cristo, ele é a palavra. Cristo pregava a palavra, mas não tinha escrito. O verbo se fez carne, no ventre de Nossa Senhora. Que interessante. Então, Cristo, a palavra e o magistério estão unidos. A Bíblia é Cristo. A palavra é Cristo. Que está nesse ministério. Cristo é a palavra. Eu não acredito no magistério porque Cristo é a palavra. Como você vai acreditar na palavra sem a interpretação da revelação do magistério? Que é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Esposa e esposa estão unidos. São uma só carne. Como diz a palavra. Cristo está unido com a igreja está unida com Cristo. E por isso que a igreja é a mãe. Os apóstolos são fruto dessa igreja. São filhos dessa igreja que chegaram à perfeição. Hebreus 12, 23, 22, 23. Salve Maria, seu missionário São Roberto. Não há outra revelação. Confiado à igreja. Ao magistério. Salve Maria, seu missionário São Roberto.